Salmo 84, versículo de 1 a 3, a palavra de Deus diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, de maneira incessante pela tua palavra, Pai. Queremos colocar diante de ti, Senhor, os nossos corações, as nossas vidas, para que o Senhor venha ministrar sobre nós como lhe aprouver, Deus. Nós repreendemos desde já todo ladrão da palavra, Pai, todo tipo, Pai, de situação que não tem o Teu Espírito Santo envolvido, e consagramos esse lugar, Pai, para a operação do Teu Espírito em nossos corações. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, amém e amém. Toda quarta-feira, nós estamos aqui nos reunindo na casa de Deus e temos refletido, pregado e meditado acerca do Salmo de número 23, que, tal qual tantos outros salmos, é um salmo que foi composto, que foi escrito por Davi. Todavia, queridos, esse salmo que nós lemos agora, ele tem um viés diferente. Se você parar para ler o título do salmo de número 84, você tem a oportunidade de ver quem foi o autor. A saber, foram os filhos de Corá. Corá foi um homem que depois você pode ver a biografia dele, entender a história dele, lendo o livro de Números, capítulo 16. Lá está escrito a história desse homem, mas eu vou te dar um spoiler nessa manhã e vou deixar aqui explícito aqui o que aconteceu com Corá. Corá foi um homem que lá naquela época se aliou junto com Datã, Abirão e On, e junto com esses homens ele atentou contra a primazia e contra a liderança de Moisés. Moisés, então, vendo aquela situação que se apresentava, ele toma uma postura com Corá. Ele chega para aquele homem e fala: olha, eu já entendi o que você quer, eu já entendi quais são os seus planos. Porém, se assim eu posso dizer, Moisés fez um desafio a Corá. Que desafio foi esse? No dia seguinte, eles haviam de se reunir naquele mesmo lugar, queimar incenso, fazer sacrifícios na presença de Deus. E aí, então, Deus, naquele lugar, havia de se manifestar e colocar em prática o seu julgamento acerca da situação que envolvia Moisés, Corá e todos os seus amigos. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Chegando naquela situação, algo acontece quando eles queimam incenso e fazem sacrifício. A glória de Deus se manifesta naquele lugar. E Deus faz juízo entre Moisés e Corá. E você está curioso para saber o que aconteceu, né? A terra se abriu, querido, e acabou por engolir aquele que estava errado. Acabou por dar cabo na vida daquele que estava tendo um direcionamento que não era de Deus. A terra, então, ela se abre mediante uma ordenança de Deus acerca do sacrifício que foi feito naquele lugar. E a terra, então, abre e chega a devorar Corá, seus amigos e aqueles que pactuavam com aquilo que Corá estava fazendo. Diga misericórdia aí no seu lugar. Contudo, Assir, Eucana e Abiasaf, os filhos de Corá, eles se recusam a fazer aquilo que Corá está requerendo daqueles que estão ali confabulando e conspirando contra Moisés. Esses filhos de Corá, eles resistem aos planos de Moisés, e quando a terra se abre, eles não são devorados e são poupados da justiça de Deus. O que a Bíblia está falando para mim e para você nessa manhã, o que a Bíblia está deixando aqui como mensagem e como recado ao seu coração,
e você já pode erguer as suas mãos aos céus, dando glória a esse Deus Todo-Poderoso, é que não importa o que os seus antepassados tenham feito, não importa aquilo que teu pai tenha colocado em prática, não importa aquilo que a sua mãe fez como consagração, Deus protege e guarda aqueles que são fiéis aos seus estatutos. Queridos, eu não sei se você tem noção disso, mas não existe consagração contra a sua vida. Não existe nada que possa ter sido feito por aqueles que vieram antes de você, que continue operando na sua vida, quando você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu não sei se você é um servo de Jesus Cristo igual Moisés, mas você que é servo, já pode erguer as suas mãos aos céus e dar glória, porque você é guardado pelo guarda de Israel, que não dorme, e segura essa mão aí no alto, porque, queridos, a justiça de Deus, ela opera, como dizem por aí, ela tarda, mas não falha, e eu creio que até o fim do ano, exceto as situações na sua vida que estão penduradas e precisando de uma resolução, Deus vai entrar com a sua presença, com a sua provisão, e isso não é para qualquer um, não, é para aqueles que creem e têm a sua fé firmada no autor e consumador, Jesus Cristo. Se seu irmão está com a mão levantada, dá um tapa na mão dele e fala: meu irmão, se prepara, meu irmão, porque até o fim do ano isso se resolve. Isso é para quem crê, querido, não é para quem tem uma fé baseada em sinais, querido. Entenda que os filhos de Corá são aqueles que escreveram esse salmo. Os filhos de Corá são aqueles que colocam em prática a fé em Deus. Os filhos do motineiro são aqueles que escrevem esse salmo, porque existe salvação para eles. Querido, deixa eu te dar um recado da parte do céu. Não importa se o seu pai de repente era ladrão, você não precisa ser. Não importa se seu pai de repente fazia coisas erradas, você não precisa ser. Não importa se ele tinha algum tipo de vício, você não precisa ter. Queridos, assim como não importa se seu pai era um cara que era gente boa, que era um homem íntegro. Queridos, aí você pode ser sim, mas antes de mais nada, o que você precisa, queridos, é ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque, queridos, apesar do que os nossos antepassados fizeram, seja de bom ou seja de ruim, todos nós pecamos e carecemos da graça do Senhor Jesus Cristo e do sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Pode ser, de repente, que até agora você não tenha registrado muita coisa, mas o importante é que você fique com algo no seu coração. Aproveite aquilo que o seu pai tem de bom. Diga amém. Amém. Não repita aquilo que os seus familiares fizeram de maneira deficitária, mas seja sempre dependente de Jesus Cristo. Seja sempre dependente do autor e consumador da nossa fé, que se entregou na cruz do Calvário. Então deixa esse lembrete falando para esse irmão querido do seu lado aí: seja dependente de Cristo. Porque não há caminho para nós irmos longe da salvação do nosso Pai. Mas então olhe para cá, e eu preciso que agora você redobre a sua atenção. Porque você reparou junto comigo que o salmista, ele começa esse poema falando acerca do amor que ele sente pelo tabernáculo. E o quanto ele deseja estar no átrio do Senhor. Você leu junto comigo aí, e você tem ciência e consciência disso. Contudo, quando eu estava lendo esse texto, eu vi aqui que quão amáveis são os teus tabernáculos. Com S. Os teus tabernáculos. Foi usado aqui o plural. E aí, quando eu estava lendo, meus olhos bateram aqui e eu me fiz uma pergunta: como é que pode o salmista ter escrito, português se revirou no túmulo agora, como pode ele ter escrito esse salmo falando teus tabernáculos, se só existia um tabernáculo naquele tempo? Como pode ele ter empregado o plural dentro de uma situação onde não existe pluralidade? Entenda bem, e por isso que eu pedi para você redobrar a sua atenção, porque me deu muito trabalho descobrir isso, e você guarda isso no seu coração. Dentro da linguagem daquela época e da cultura daqueles homens, eles usavam uma coisa chamada plural majestático. Repete aí: plural majestático. Me deu trabalho descobrir isso. Se você
Não esquece não, pelo amor de Deus, porque semana que vem eu não vou lembrar mais disso, mas você vai lembrar. Eles usavam naquela época esse plural majestático, que faz parte da maneira de se comunicar, que é diferente da nossa cultura. Nós que aqui estamos, quando nós queremos expressar uma coisa que superou a nossa expectativa, nós usamos o superlativo, nós usamos o aumentativo, quando nós queremos denotar isso. Vocês ficaram olhando para minha cara com a cara que não entenderam nada. Eu vou dar um exemplo. A gente aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente vai no mercado, a gente vai lá e faz compras, compra carne, aí chega em casa. Aí quando você chega em casa, alguém te pergunta assim, a carne estava cara? Aí você responde, caro não, estava caríssimo. Porque você quer dizer o quê? Que você tinha uma expectativa que aquele troço ia estar caro. Mas chegando lá, estava mais caro do que você esperava, então estava caríssimo. Quando, por exemplo, você troca lá o seu carro e compra aquele carro bonitão, você troca de carro e compra um carro melhor do que você já tem. Amém. Quem não tem carro recebeu, quem tem não quer trocar. Mas quando você troca de carro, alguém fala assim, caramba fulano, você comprou um carrão. Isso é o jeito que nós temos dentro da nossa cultura e dentro da nossa gramática de falar aquilo que supera as nossas expectativas. Seja positivamente ou seja negativamente. O que estava mais caro se torna caríssimo. O que se torna mais belo se torna belíssimo. O que era mais forte vira fortíssimo ou fortão. O que era tão bonito quanto a gente esperava é bonitão. Vocês estão entendendo agora? Sim. Glória a Deus por isso. Mas na língua do salmista não existia essa oportunidade. Então ele usa o plural majestático. Mais uma vez eu vou assassinar o português aqui, todas as regras, mas vamos supor, você contemplando a beleza desse irmão que está do seu lado, com quem você é casado, você dizer assim, as tuas belezas são... Você não olhou para ele não, né? Ah, meu pai do céu, pelo menos finge, fala assim, as tuas belezas são... Queridos, é empregado na linguagem, na cultura do salmista, um plural, aonde não existe, porque beleza não são tuas belezas, mas dentro desse plural majestático, ele aplica isso para o tabernáculo aonde ele está estabelecido, queridos. Porque, queridos, nós temos uma igreja. Diga amém. Amém. Nós não temos esposas. Glória a Deus. Nós temos esposa. Nós não temos noivas. Nós temos noiva. Tem certas coisas que são no singular. Nós temos pastor e não pastores. Nós temos pastores. E aí, mas o 001 é o Roberto Ricardo Leal. Nós temos, e assim por diante, e nós havemos de ter no nosso coração um sentimento de gratidão por aquilo que nós temos, seja no singular ou seja no plural, queridos. Nós havemos de glorificar a Deus pela família que nós temos, e você dá um glória aí. Nós temos que glorificar a Deus pela igreja que nós temos. Nós temos que ser gratos pelo pastor que nós temos. Nós temos que ser gratos pelo emprego que nós temos. Nós temos que ser gratos por tudo aquilo que nós temos na nossa vida, seja no plural ou seja no singular, queridos. Porque afinal de contas, nós temos um tabernáculo onde nós estamos estabelecidos, que é aqui na igreja de Nova Vida do Catete. Você tem uma igreja, você tem um lugar onde repousar, você tem um destino. Todo domingo de manhã, durante os cultos da semana, tem uma igreja que te acolhe, tem uma igreja que serve como refrigério, tem uma igreja que no momento de dor, no momento de sacrifício, você chegou nesse lugar e teve as suas lágrimas enxugadas. Dá um glória aí nesse lugar, por esse lugar aqui, por esse recanto, por esse lugar onde você pode chegar e receber o refrigério de Deus na sua vida. Em algum momento, essa igreja de cimento aqui estabelecida, esse templo, esse tabernáculo, serviu de refrigério para a sua vida. Serviu de refrigério para a minha vida. Mas nós chegamos no momento que nós precisamos refazer o nosso altar de adoração.
A adoração que o salmista se refere aqui é aquela que ele fala o tamanho da preciosidade que é estar na igreja do Senhor. Hoje em dia existe uma cultura, existe um discurso, existe até uma possibilidade dentro de certos discursos para o quê, queridos? Para descredibilizar a igreja no seu aspecto de templo. Querendo dizer que a igreja, esse lugar aqui colocado em prática, nessa reunião dos santos aqui, é um lugar como outro qualquer. Mas, tem um mais nessa história que entra uma pontuação minha, e que eu acho que está em congruência com a visão do salmista. Que acontece o seguinte, eu não consigo comparar a igreja com a praia. Eu não consigo comparar a igreja com o shopping. Eu não consigo comparar a igreja com a academia. Eu não consigo comparar a igreja com o meu lugar de trabalho. Eu não consigo comparar a igreja com o hospital. Porque, queridos, se esse lugar aqui é igual a todos esses lugares que eu falei e impede igualdade, tem alguma coisa errada. Ou é comigo, ou é com quem defende esse tipo de discurso. Porque é impossível nós, por exemplo, durante o louvor, não sentimos a diferença na atmosfera entre esse lugar e a praia. Se não existe diferença, tem alguma coisa de errado acontecendo. Ou é comigo que vejo a diferença, ou é com aquele que defende que a igreja é um lugar como outro qualquer, tal qual uma academia, por exemplo. Olha bem, entenda bem. Nós estamos aqui dentro de um lugar estabelecido para ser feita a reunião dos santos. E, queridos, durante o louvor que você estava aqui, levantando as suas mãos aos céus, eu acho difícil de você não ter sentido algo de diferente no seu coração durante o louvor, por exemplo. Eu acho difícil se nós, por exemplo, agora, num ato até mesmo de desafio, erguermos as nossas mãos aos céus e começarmos a glorificar o Deus a quem nós servimos, começarmos a exaltar o Deus a quem nós fazemos parte, e erguer as mãos aos céus é um sinal de rendição ao Deus a quem nós servimos, é um ato de fé, é um ato de serviço ao reino de Deus, é um ato de sacrifício, e mantenha suas mãos erguidas glorificando ao Cordeiro de Deus, porque a sua adoração, o seu glória a Deus que eu não estou ouvindo, o seu aleluia é capaz de mudar a atmosfera desse lugar, mas é capaz também de mudar a atmosfera de onde você está estabelecido. Então comece a exaltar o Cordeiro, porque quão amáveis são os tabernáculos do nosso Pai, Senhor dos exércitos. O salmista suspira, e nessa manhã você veio até a casa do seu Pai, e você ergue as suas mãos aos céus, porque existe um desejo no seu coração de ser visitado pelo Espírito Santo, de fazer a diferença onde você entra. E nesse lugar, queridos, é o lugar, querido e amado Deus Santo, um lugar de milagres, um lugar de prodígios, um lugar de maravilhas. E entenda, queridos, que esse lugar não é um lugar como outro qualquer. Aqui é um lugar conhecido como Casa de Davi, casa de oração, um lugar onde o Espírito Santo de Deus faz morada, e onde os santos se reúnem para tocar na orla do manto do nosso Pai e alcançar um favor imerecido sobre as nossas vidas, queridos. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Naquela época dos filhos de Corá, existia uma diferença muito grande entre ele, aquele povo, e vocês. O filho de Corá, por exemplo, eles estavam estabelecidos no tabernáculo, no templo. Existiam pessoas dentro daquela cultura, naquela época, que visitavam o tabernáculo quase que diariamente. Existiam aqueles que iam todo dia. Mas a grande maioria daquele povo só ia até o tabernáculo uma vez por ano. Só tinha oportunidade de ir até a casa de Deus uma vez em 365 dias. Uma oportunidade diferente de nós, que temos a possibilidade de chegarmos na presença do nosso Pai todos os domingos, toda segunda, toda terça, toda quarta, e de quando em vez nós abrimos mão dessa presença por outras coisas, queridos. Nós acabamos por não dar o crédito e não dar o valor àquilo que é primordial nas nossas vidas, a saber, a presença de Deus.
Por vezes, nós chegamos na casa de Deus no domingo, que é o dia que nós temos disponível para vir até a casa de Deus, e queridos, é um verdadeiro sacrifício, quase de vida, levantar as mãos aos céus e dar glória a Deus. Durante o louvor, a gente parece que espreme que não tem mais fruto para dar, porque, queridos, não tem mais suco, porque a nossa vontade de vir à igreja é a mesma vontade que nós temos de segunda-feira ir para o trabalho e bater o ponto de maneira protocolar, queridos. Compreenda e entenda que nós havemos de ter no nosso coração a ideia, o conceito e a certeza de que nesse lugar aqui é o lugar onde a presença de Deus está nele. Deus está aqui nesse lugar e nós havemos de dar a primazia, o valor referente a isso que acontece. Nós, por vezes, damos valor a outras coisas e não a presença de Deus. Eu não sei, mas eu, por exemplo, eu tenho uma mania de todo ano eu faço um check-up, né? Todo ano eu vou lá, tiro sangue para saber se eu vou morrer naquele ano. Aí quando o exame dá bom, eu falei, esse ano eu não morro, porque tá tudo bom aqui. Tá tudo correndo às mil maravilhas. Mas, entenda bem que uma vez, eu fui fazer o teste de esforço. Sabe o que é teste de esforço? Aquele negócio da esteira, que você fica 5 minutos e fala, calma, desliga esse negócio, que cai. Aperta o botão vermelho, cai, eu vou morrer. Eu fui fazer aquele teste e fiz até o final. Tá bom? Eu falei, esse ano eu não morro de jeito nenhum. Falei igual o Belchior, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Porque eu fiz o teste do esforço, meu exame de sangue tá tudo bom aqui, ó. Aí saí eu lá de Copacabana, lá no bairro Peixoto. Aí vi aquela rua, acho que é a Nossa Senhora, não sei qual é aquela rua que desce para a Zona Sul. Aí abri o sinal lá, aí o ônibus saiu. Veio o ônibus. Eu falei, eu vou atravessar na frente. Tô saudável, meu irmão. Eu tô voando, eu tava correndo, eu vou atravessar esse ônibus correndo, que eu vou sair voado. Que esse ano eu não morro, meu sangue tá lindo. Atravessei correndo. Aí passei na frente do 474, atravessei. Só que eu não vi o que vinha depois. Aí vi um carro, que era ponto cego, eu não vi. Quase que eu morro. Eu não morri, que vocês estão vendo que eu estou vivo. Mas faltou isso aqui. Graças a Deus que o cara que estava dirigindo não me jogou pro alto. Deve ter me xingado até hoje, deve estar me xingando. Mas eu ia morrer com o meu exame em dia, todo bonitinho, queridos. Entenda bem, queridos, que a gente tem que dar valor àquilo que é necessário para nos manter vivos, queridos. Aquele papel que eu tinha daquele exame, naquele momento não queria dizer quase nada, porque se aquele carro passa por cima de mim, ia ser uma tragédia, queridos. E eu ia ficar por lá mesmo. Mas nós havemos de ter consciência no nosso coração que o valor a quem deve ser dado não é um pedaço de papel, não é acerca do nosso ponto, é acerca daqueles que nos resgatou e nos deu uma nova oportunidade de vida. Porque se de um segundo para o outro ele resolve fechar a torneira lá do céu, já era, querido. Mas em compensação, se ele resolve abrir aquela torneira lá do céu, o que estava morto volta à vida. O que estava morto, quando alguém fala, olha, dessa noite não passa, continua caminhando no nosso meio. E o salmista naquela época, ele descreve, porque o povo naquela época, quando chegava, na sua grande maioria, em uma vez por ano, quando ia para o templo, ele não chegava com as mãos abanando na presença do Deus, não. Ele chegava levando sacrifício. Ele chegava levando sacrifício mesmo, levava um animal para ser sacrificado naquele lugar. Naturalmente, querido, que no dia de hoje não existe essa necessidade de derramamento de sangue na presença do Deus ao que nós servimos. Mas, queridos, hoje em dia ainda se faz necessário nós chegarmos na presença do nosso Deus com algum tipo de sacrifício permeando as nossas mãos. Se não tiver de repente nas nossas mãos, que esteja dentro do nosso coração. Se não tiver dentro do nosso coração, que transborde, chegando até os nossos lábios, dando um glória nesse lugar. Se tem um glória aí como sacrifício, dá um glória aí. Se tem um aleluia, dá um aleluia. Se tem um levantar
está de mão, levanta as suas mãos, mas não perca a oportunidade de louvar e exaltar ao nome desse Deus que é vivo. Porque, queridos, tudo que nós temos para ofertar na presença do nosso Deus não é mais sacrifício de carne, é um sacrifício vivo, santo e agradável, a saber, a minha vida e a sua vida, porque o salmista fala: o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Ele diz que o coração dele e as entranhas dele exaltam e rendem louvores ao Deus a quem ele serve. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um judeu se balançando lá no Muro das Lamentações. Você já viu aquela cena? Que para um judeu com... De repente você teve a oportunidade de ver ao vivo lá. Ele para com um livro e ele fica ali de frente para aquele muro, se balançando de frente para trás, balbuciando palavras que nós não podemos ouvir naquele momento. Pode ser que o judeu, de repente, naquele momento, esteja ali de frente para aquele muro, falando: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Mas ao mesmo tempo que ele está ali falando, ele está colocando em prática isso que o salmista fala aqui, que a minha carne, as minhas entranhas e o meu coração exaltam pelo Deus vivo. Quando ele está ali se balançando para frente e para trás, ele está com os lábios dele dando glória a Deus e aleluia. Mas ao mesmo tempo que ele está ali falando a palavra de Deus, ele balança o corpo dele, porque ele quer que o corpo dele louve a Deus de alguma forma. Ele diz para o céu, para o reino de Deus naquela hora assim: o meu lábio está te exaltando, mas o meu braço também te louva. O meu lábio está te exaltando, mas o meu coração também te louva. O meu lábio está te exaltando, mas os meus pés também te louvam. O meu lábio está dizendo glória a Deus, mas o meu coração, quando bate, é para louvor da tua glória. O meu lábio dá aleluia, mas todo o meu corpo está exaltando a ti. A palavra de Deus diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Querido, nessa manhã você está respirando, nessa manhã você está vivo, nessa manhã existe um compromisso de você com Deus, que é exaltar a presença desse Deus através não só da sua adoração com o lábio, mas com a adoração através da sua vida, através das suas entranhas, através do seu ser, porque todo ser que respira louva ao Senhor. Enquanto dê uma salva de palmas ao Senhor, enquanto você estiver vivo nessa terra, e você está vivo, contrariando as estatísticas, você continua vivo, contrariando a idade, contrariando a certidão de nascimento, contrariando o diagnóstico, contrariando uma série de coisas, você continua respirando, e todo ser que respira louve ao Senhor. Com um propósito e por conta de um motivo, queridos. Primeiro, o nosso corpo, as nossas entranhas, o nosso ser tem uma necessidade de louvar a esse Deus. E existe um sentimento de gratidão dentro dos nossos corações para fazer isso. Porque, afinal de contas, o salmista diz: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Compreenda que, naquela época, o pardal era um animal muito desprezado naquele momento. Trazendo para os nossos dias, o pardal seria... é pior que o pombo. Sabe o peixe beta? Sabe o peixe beta? Que seu filho fala assim: pai, eu quero ter um peixe, quero ter um animal, quero ter um animal. Aí tu compra aquele peixinho beta que custa 5 reais, que é aquele azulzinho que tu bota lá no aquário, que é desse tamaninho. Tu gasta 15 reais, teu filho fica todo feliz da vida, e dá 10 dias o peixe morre. Você já viu um peixe beta? Vende até em camelô, aquele negocinho. Aí tu leva o aquário, faz um combo, meu Deus, leva até comida, que aí depois tu bota demais, o peixe acorda assim morto. Querido, não é? Não é não? Quando tu vê o peixe tá lá com os olhos abertos, você fala: tá acordado, mas morreu, como é que pode? Tá... Você já teve peixe beta? Você já teve peixe beta? Todo mundo teve, ainda mais quando era pequeno. Compra o peixe morre, aí faz o enterro, o filho chora. Antigamente o pessoal comprava muito pintinho, né? Aquele pintinho pequenininho, que aí tu espremia na gaveta quando ia fechar, a fazer... Não é não? Tu ia lá, tu comprava na granja, dava 2 reais no cara, dava um pintinho, aí o pintinho, bum, explodia lá dentro da gaveta. Não queria... Não era não? Não vale nada aquele troço. Mas não era não? Morria com a mesma facilidade que chegava em casa. Sumia, era um caos na terra.
O pardal naquela época, querido, tinha essa conotação. O pardal era uma ave que ela servia como sacrifício, sim, mas era o sacrifício mais barato que tinha naquela época. Para você não chegar de mãos abanando na presença de Deus, você ia lá, dava algumas moedinhas de nada e comprava um pardalzinho. Tipo o peixe beta que a gente comprava, que valia pouca coisa. Mas, queridos, a palavra de Deus diz que esse pardal encontrou casa. Esse objeto que não valia nada, esse objeto que não tinha valor, esse objeto que não servia para nada e coisa nenhuma, encontrou casa. E alguns já estão entendendo e dando glória aí no seu lugar. E por conta desse glória que eu vou te falar uma coisa. Quando nós olhamos para nós, quando você olha para você, quando você olha para esse irmão para o seu lado, mediante a magnitude, a santidade do Deus a quem nós servimos, nós somos como esse pássaro, queridos, que não tem valor quase nenhum, que não serve para muita coisa. Mas Deus, quando olhou do céu para você, Ele viu algo especial na sua vida. Ele viu que você precisava de algo e colocou na sua vida um chamado de adoração para esse Deus, um chamado de louvor para esse Deus. E você que não valia nada passou a ter valor na presença do seu Pai, não por aquilo que você fez, mas porque Jesus Cristo empenhorou o sangue dele e falou para você: olha, você é um pardal, mas agora você tem uma casa, você tem um lugar para repousar, você tem um lugar onde você pode ir e ter refrigério e para sua... Ah, meu Deus do céu, queridos, Deus viu valor na sua vida para aquele que ninguém via nada, queridos. E a andorinha, que é colocada aqui também, você já deve ter visto, a andorinha é um pássaro que não tem paradeiro de nada. Ela fica indo de um lugar para outro, ela não tem casa, ela voa por aí, se o vento soprar para lá quente, ela vai para lá, se não soprar, ela fica aqui, ela busca o caminho dela da maneira que ela quer, sem rumo, e vive a reveria dos ventos e das estações, queridos. A andorinha vive por aí. A andorinha não tem lugar também. Mas o salmista diz que a andorinha encontrou um ninho para si. E que não obstante, não sendo apenas isso, é um lugar onde elas acolhem os seus filhotes, queridos. Aquele que era sentenciado a não ter nada, a viver a reveria, agora tem um lugar para repousar e agora tem uma família. Aquele que não tinha propósito e não tinha direção, agora tem um quê, agora tem um porquê. Aquele que não tinha valor, encontrou algo, que é o sangue do Cordeiro que a cobre, e que Deus começa a ver de maneira diferente aquela pessoa. Pode ser, queridos, que quando você sai de casa com a sua Bíblia de papel, alguém olhe para você, olhe para a sua história, olhe para seu jeito de viver e pergunte assim: mas você vai servir a Deus? Nessa manhã, queridos, você aprendeu uma resposta para dar para essa pessoa. Quando alguém perguntar para você assim: você vai servir a Deus? Você vai responder para ela: até o pardal. Aleluia. Quando alguém olhar para você e falar: mas você está muito velho para fazer planos, você vai falar: até o pardal. Mas você está muito velho para ir para a faculdade, mas até o pardal. Mas você com essa idade, 2 filhos, quer formar família, mas até o pardal. Você pensa que Deus pode te restituir algo, você vai falar: até o pardal. Porque, queridos, até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. E se Deus, se Jesus Cristo entrar na tua história hoje, existe algo que Ele pode fazer por você. Então olha para esse pardal que está do seu lado e fala: meu irmão, existe esperança para você em Jesus Cristo, existe algo reservado para você em Jesus Cristo. Porque apesar de tudo dizer que não, apesar da estrada de repente não estar pavimentada, até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Porque Jesus Cristo, Ele é mestre em refazer histórias daquele que o adora em espírito e em verdade, querido. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Porque, queridos, Deus, quando olha para a sua história, Ele sabe o que você fez, Ele sabe quem você era, mas até o pardal, querido. Aleluia. Até o pardal encontrou casa. Aleluia. E a andorinha, ninho para si. O que Deus está te falando é que, olha só, existe um porquê na sua vida. Porque até o pardal. Até o pardal encontra casa na presença de Deus. E se o pardal tem valor na presença desse Deus, imagine eu, imagine você, imagine esse irmão que está aí do seu lado.
Queridos, eu quero te convidar nessa manhã a dar a mão para esse irmão que está aí do seu lado e falar para o seu irmão assim: meu irmão, se coloque de pé, meu irmão. Se coloque de pé, mas se coloque de pé de verdade, arrasta ele para o alto, porque até o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou um ninho para si. Queridos, tem que existir dentro do nosso coração um desejo especial de quando nós adentramos na presença do nosso Deus, adentramos na igreja onde nós estamos estabelecidos, de adorar o Deus a quem nós servimos. Então comece a adorar esse Deus aí no seu lugar, porque Ele te dá a oportunidade todos os dias de adorar esse Deus de maneira natural, para que nós possamos atingir o sobrenatural, queridos. Entenda que o salmista, quando ele para diante da majestade de Deus, quando ele para diante do templo, ele começa a dizer naquele lugar: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Dá um glória aí no seu lugar, pelo tabernáculo onde você está estabelecido. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração, ele está dizendo que aquilo que ele tem por dentro, a minha carne, aquilo que ele tem por fora, exalta pelo Deus que é vivo. Ele está dizendo que todo entendimento dele exalta o Senhor Todo-Poderoso. E nessa manhã você está na casa do seu Pai para exaltar o Deus a quem você serve. E ele continua falando: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, aonde acolhe os seus filhotes perto dos teus altares. Deus querido, o pardal e a andorinha encontraram casa, enquanto a nós que aqui estamos nessa manhã, nós encontramos os teus altares, Pai. Nós encontramos o altar da igreja Nova Vida do Catete. Nós encontramos salvação diante da tua presença, Pai. E Deus querido, o Senhor dos exércitos que tu és, o salmista nos define como um bem-aventurado. Você pode dar um glória aí no seu lugar, porque você é um bem-aventurado pelo sacrifício de Jesus Cristo, e você habita na casa de Deus, e existe um propósito sobre a sua vida. Que propósito é esse? Louvar ao Deus a quem você serve perpetuamente, queridos. Existe uma sentença sobre a sua vida, de uma prisão que é perpétua, de uma prisão que não tem abertura novamente. E o que é isso? É louvar ao Deus a quem você serve, louvar ao Deus a quem você está estabelecido, através do Espírito Santo de Deus. Porque, queridos, o louvor, ele pode mudar uma história, o louvor, ele pode mudar uma situação. E quando eu digo louvor, não é entoar uma música, não, é abrir os seus lábios e dar um glória a Deus, é começar a dizer que o Deus que você serve é santo, é começar a falar que o Deus que vive, que é poderoso, ele pode mudar a sua história. O louvor, queridos, ele tem poder de destravar cadeias, Pai. O ato de adorar a Deus e dizer que Ele é santo é algo que pode mudar a história, é algo que pode mover o sobrenatural. Então, querido, nessa manhã, abra os seus lábios na presença do seu Deus. Comece a glorificar e exaltar aquele que vive e que reina. Comece a orar por esse irmão que está do seu lado. Pai querido, Deus amado, o pardal encontrou casa, Senhor. A andorinha ninho para si. Quanto a nós, Pai, nós encontramos os teus altares, Pai. Nós estamos na tua presença, Pai, honrando o sacrifício que o Senhor nos fez. Então abençoa, Senhor, esse irmão que está do meu lado direito, Pai. Trabalha sobre a vida dele, trabalha, Pai, sobre a vida dela, Pai. Vem com a tua presença, vem com a tua provisão, Senhor. Abençoa, Pai, esse irmão que está do meu outro lado também, Senhor. Deus querido, vem trabalhar na vida dele, vem trabalhar na vida dela, Pai. Vem descortinar, Pai, aquilo que está cerrado, Pai, diante dos lábios dele. Porque, Deus, o pardal encontra casa, Pai. Eu sei aonde eu repouso agora, Pai. Eu sei que tenho Deus. Erga as suas mãos ao céu nessa manhã. Comece a exaltar o Cordeiro que vive, que reina, que é poderoso, que te deu uma nova oportunidade. Comece a exaltar e louvar o Cordeiro, porque enquanto você louva, você encontra o caminho do tabernáculo, o caminho do templo. A palavra de Deus nos garante que o povo de Deus, enquanto ia caminhando, uma vez por ano para aquele lugar, ele ia caminhando e cantando uma bela canção. E você, todo domingo, está aqui na presença do seu Pai, mas hoje não é mais um domingo, hoje é o domingo que pode mudar a sua história. Então reacenda o altar da adoração aí no seu coração, reacenda aquele primeiro amor, aquela primeira vez que você adorou a Deus com todo o seu entendimento, que você adorou a Deus, que não podia perder um culto, que você via a igreja todos os dias, buscando e ansiando por algo. E entenda que o seu amor é que descortina o
encerrados nessa manhã. Existe algo da parte de Deus reservado e que está atrelado ao louvor da parte de Deus. Nossa, Senhor, como é bom habitar na sua casa e louvar perpetuamente ao seu santo nome, Pai. Nós entregamos diante de Ti situações que nós não sabemos como resolver, Pai. Mas Deus, nós estamos Te louvando, Pai. Nós temos problemas sim, mas nós estamos Te louvando, Senhor. Nós temos lutas sim, Pai, mas nós estamos Te louvando porque nós estamos no tempo mais uma vez. O Senhor nos deu uma nova oportunidade, Pai. Era, Senhor, para estar morto, mas está vivo, Senhor. Era, Senhor, para estar na cova, mas contrariou as estatísticas. Era para ter fechado, mas continua funcionando, Deus. Era, Senhor, para ter ficado pelo caminho, mas eu vivo no templo. Eu vou na direção do templo. E enquanto eu estou indo na direção do templo, eu estou louvando. Porque enquanto eu louvo, Deus entra com a sua presença. E a resposta é que eu vivo de milagre. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Naquela época, quem ia caminhando na direção do templo toda vez por ano, ia caminhando um caminho que era íngreme, um caminho que era grande, e ele não sabia o que ele ia encontrar quando chegasse no templo, mas ele sabia que naquele lugar ia ter a presença de Deus. Ele sabia que naquele lugar existiria a solução para o problema dele. Nesse lugar onde nós estamos nessa manhã, a presença de Deus se faz presente e Ele sonda os nossos corações, Ele sonda os nossos desejos. E assim como aquele povo que ia caminhando, cheio de problemas no tempo, você está aqui cheio de problemas, mas crendo que a solução para cada um deles está no Deus. A resposta é que eu vivo de milagre. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não
mais lindas no meio do teu povo, Senhor. Tudo aquilo que ficou para trás, Pai, que seja sentido novamente nessa manhã, Pai. Que nós venhamos a caminhar na direção do Deus, Senhor. Que nós venhamos a caminhar na direção do autor e consumador da nossa fé. Porque tem algo reservado para as nossas vidas. Existe algo reservado para a nossa igreja, Pai. Existe algo reservado para o teu povo. Mas fica para quem crê, Pai. É para quem crê que no fim da caminhada tem um tempo nos esperando, Pai. É para quem crê que dentro do templo tem a presença do Deus que é vivo. É para quem crê que esse Deus tem olho, mas enxerga. Tem boca, mas fala. Tem ouvido que nos ouve. E tem braços que não estão ressecados para nos abençoar. Pai querido, despede teu povo debaixo da tua presença, Pai. Despede teu povo debaixo da tua unção. Nos dá uma semana de vitória, Pai. Trabalha nas nossas vidas, Senhor. E reaviva o dom sobre nós, meu Pai. E a graça de Deus, e o amor do Pai, as nossas consolações do Espírito Santo, e seja sobre sua vida. Hoje, para sempre, como mais da terra, diga. Eu vivo de milagre, quer saber? Vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas
Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.